Isso, beleza. Então agora vamos ver esse mesmo procedimento, só que de uma forma um pouquinho mais diferente, tá? Aqui eu iniciei um secretário direto, tá? Só que o que a gente pode fazer? A gente pode instanciar uma classe de interface direta, ó, permitir acesso. Então, eu consigo ser mais específico dentro do sistema ainda. Eu consigo permitir o acesso, que é uma interface. Então, eu estou dizendo assim, nesse ponto do sistema, unicamente quem implementa mesmo essa interface, tá? Pode ser instanciado. Então, olha só que legal. Ó. A gente consegue definir a interface que ela vai ser igual, ela irá ser igual o próprio objeto que implementa. Então, eu tenho interface secretário igual ao new secretário, que é a classe que implementa essa interface. Então, a gente consegue interface e classe que a implementa, tá bom? Só que a gente tem um detalhe. Quando a gente faz isso, que é um meio de você ser mais rígido ainda dentro do código Java, tá? Você não consegue, você não consegue definir os atributos setter e getter, porque a primeira referência aqui, a referência é para a interface. O Java sabe que essa interface agora é do tipo secretário, porque a gente implementa ela, então ele consegue fazer essa referência, essa ligação. Só que a gente não consegue ter a identificação do setter e getter, tá? Ó, a gente não consegue isso, ó. Tá? A gente pode tirar isso aqui. Então, a gente consegue manter o autenticar, vai funcionar da mesma forma, só que a gente não consegue fazer referência para os métodos setter, getter, porque a gente está fazendo uma referência direto para a interface. E a interface, a única coisa que ela tem, que a gente criou, é autenticar. Então, a gente tem esse meio que é mais forte ainda, mais amarrado, mais assim, um contrato mais forte ainda, só que daí a gente tem que mudar. Esse modo que a gente fez de colocar o login e a senha aqui como atributo, tá? A gente pode quebrar a estrutura do sistema, porque, por exemplo, mais para frente vocês vão ver que usando o Hibernate, por exemplo, se a gente colocar dentro de uma classe aqui, secretário, por exemplo, a gente adicionar atributos, isso automaticamente reflete na estrutura do banco e acaba criando classes lá na nossa base de dados, coisas que não precisam. Isso às quebra muito o sistema. Então, esse jeito que a gente fez na aula anterior foi o jeito mais fácil. Agora a gente vai aplicar algumas técnicas um pouco mais aprofundadas no Java, levando em consideração a arquitetura mais robusta e não quebrando o código, tá? Então, para isso, a gente tem aqui o permitir acesso, essa interface é igual a um secretário, e aqui a gente vai autenticar. Só que para a gente autenticar, a gente tem que passar aqui como parâmetro o login e a senha, né? A gente divide os parâmetros por vírgula. Só que a gente não tem esse autenticar aqui recebendo login e senha. Se a gente vir aqui na nossa interface, o que a gente vai ter? Ó? A gente tem o autenticar só. A gente tem que fazer ele, ó. Boolean autenticar. A gente não pode criar o método igualzinho, não permite, mas se ele tiver diferença diferença na quantidade de parâmetros que recebem, esses métodos se tornam diferentes. Então, o primeiro parâmetro é login e depois a senha. Aí a gente consegue ter métodos com o mesmo nome, só que com parâmetros, quantidade de parâmetros diferentes. E daí a gente consegue automaticamente
Vamos vir aqui na nossa classe de implementação, automaticamente implementar essa nossa rotina, tá? Passando login e senha. E aqui tem os parâmetros. Agora, como a gente criou um outro método aqui nessa interface, ó, a gente criou esse outro método. O secretário está reclamando, ó, tem um xizinho vermelho aqui. Ele está reclamando que a gente precisa implementar esse outro método, tá? Para não ficar duplicado agora, você pode ver que agora está duplicado. Deixa eu só copiar e colar aqui, ó, para ficar fácil para a gente ver. Agora a gente tem esse autenticar aqui, ó, tem esse autenticar, tá vendo? A gente não precisa mais dele, não precisa dele. Para a gente não usar mais ele, a gente tem que tirar daqui da classe secretário e tirar aqui também da interface. Olha lá, agora a classe secretário não está reclamando mais. Agora a gente está passando por parâmetro. A gente diminuiu atributos dentro da classe de secretário. A gente diminuiu atributos. Agora a gente pode apagar também, ó. Estamos diminuindo o código, mantendo a consistência. Pode apagar o setter getter também. E colocando essa responsabilidade para a nossa interface. O que a gente tinha feito no nosso autenticar? Que o login.equals admin e a senha.equals admin também. Então agora a gente tem a mesma coisa com diminuição de código. E o nosso sistema ele fica mais forte ainda. Por quê? A gente tem agora a passagem de parâmetro, a gente não tem mais a quebra da estrutura dessa classe. A gente diminuiu os atributos, não precisamos mais daqueles atributos que em um sistema mais complexo poderia ter uma quebra, ser criado atributos no banco sem necessidade, tá? E para a gente diminuir mais ainda, a gente consegue fazer isso aqui, ó, direto aqui dentro. New, deixa eu ver se é possível. Isso, ó, a gente pode fazer um new secretário aqui dentro ainda. A gente consegue diminuir mais o código ainda, ó. New secretário, autenticar passando login e a senha. Então, se a gente vir aqui na Open Declaração, tá? Ele caiu aqui para o secretário recebendo os atributos. Vamos ver aqui a nossa interface, ó. A gente mudou. É o mesmo nome de método, só que agora recebendo os parâmetros. A gente alterou esse código. Ele funciona da mesma forma. Pode ver que ele funciona da mesma forma. Você vai executar ele. Lá em forma login. Vou colocar qualquer coisa. Ó. Não é permitido. Se você manter a consistência que é o admin, e a senha também admin, aí ele vai acessar o sistema e vai continuar todo aquele processo que a gente já tem do nosso código, tá? Então a gente tem uma implementação aqui dessa interface agora bem mais forte, sem quebrar o sistema. Aqui no secretário a gente só sobrescreveu o método e a gente não está usando mais aqueles atributos, por quê? A gente tem que manter a consistência, a gente tem que pensar em nunca ficar quebrando a estrutura. Adicionar atributos a mais aqui na classe secretário, sem a gente precisar, pode ser uma quebra de estrutura. Então, a gente tem que sempre avaliar uma mudança dentro do nosso sistema. Tá? Eu vou para a próxima aula aqui agora. O que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai trabalhar daí com interfaces e construtores e ainda a gente vai implementar daí o acesso para o diretor também.